Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E eu vou aproveitar esses dias de folga que eu tô tendo sem trabalhar entre um serviço e outro para gravar esses programas, porque depois eu não sei como é que vai ser a minha rotina e se eu vou ter tempo, energia ou saco para gravar. Mas eu espero, provavelmente, que eu grave pelo menos um por semana. Mas hoje eu vou ver se eu gravo hoje não vou prometer, mas vou ver se eu consigo gravar um amanhã também. E para, sei lá, usar esse tempo de uma forma mais ou menos produtiva, enquanto eu tô nesse pequeno gap entre um serviço e outro. E daí eu vou utilizar esse tempo para gravar, para jogar, fazer um podcast mais clássico, daquele mais curto, daqueles que eu fazia no começo, simplesmente jogando conversa fora. E é isso. E é uma loucura pensar que quando eu comecei esse programa, eu geralmente gravava ele. Nossa, ficou muito escuro, não gostei não. Eu geralmente gravava ele dentro do carro da minha mãe, ou eu gravava ele quando não tinha ninguém em casa. Geralmente era assim que eu fazia. Eu lembro que quando eu comecei mesmo, eu pegava o carro da minha mãe, porque ela não sabe que eu faço isso daqui, e eu ia, era uma cidade pequena, não tinha muito lugar para ir, mas eu ia, sei lá, eu saía com o carro e ia para algum lugarzinho que nem era tão longe assim, e ficava lá falando, daí sei lá, ficava com medo assim das pessoas verem. Eu lembro até hoje onde foi que eu gravei o meu. É engraçado que depois que você pega o jeito, você não lembra, sabe? Tipo, onde foi que você gravou o seu 15º episódio? Eu não vou lembrar, entendeu? Onde é que você gravou o teu 36º, sabe? Eu não lembro a trajetória, assim, eu não lembro exatamente onde foi que eu gravei a maioria deles, tirando um ou outro que eu achei meio icônico, alguns que eu gravei na pandemia, mas a maioria eu não lembro muito bem aonde eu gravava. Eu sei que eu gravava no carro ou em casa, mas eu não lembro especificamente qual aonde foi. Mas eu lembro que o primeiro ou o segundo eu gravei, eu tava na quadra do primeiro colégio que eu estudei, que a cidade é pequena, eu cresci lá, né? Tinha crescido lá. Eu tava meio que nessa quadra, porque era um lugar que eu julgava que tinha pouca gente. E eu comecei a falar de sotaque gaúcho, e zoar o sotaque gaúcho, enfim. E daí eu comecei enfim, foi o primeiro ou o segundo episódio. Eu lembro que nessa época eu ainda tinha uma namorada e eu até mostrei pra ela. Ela achou engraçado e depois a gente terminou 2 meses depois. E porque ela queria morar junto, eu queria responsabilidade, eu queria ser solteiro, porque eu queria juntar dinheiro, essas coisas. Foi cada um por um canto, não foi um término traumático. Foi birra, mas de jovem, mas não foi nada traumático. Mas eu lembro que ela foi a primeira pessoa que soube desse programa. E daí eu lembro que eu perdi a conta eu esquecia muitas cenas das coisas nessa época. Eu perdi a conta do meu primeiro programa, e daí eu fiz outro programa e repostei aquelas coisas, e depois eu comecei a postar com mais frequência. Eu lembro que eu tinha postado, eu não sei quantos episódios eu tinha postado, se foi 2 ou 3 ou se foi só um. Mas eu lembro que eu comecei em fevereiro e eu só fui depois começar a fazer para valer em junho, por causa da pandemia. E quando eu tinha começado, assim, os primeiros não existia pandemia ainda. Era no comecinho de 2020. E depois que veio a pandemia, com o ócio, que eu comecei tipo, para valer mesmo, assim. Eu lembro que tipo, eu estava no serviço e nessa época eu tinha uma listinha de coisas para fazer. É um hábito que eu perdi, de propósito eu perdi um pouco esse hábito, porque eu estava me sentindo muito escravizado por mim mesmo, estava me sentindo muito robotizado, e eu estava sentindo uma certa dificuldade de improvisar, porque eu criava as listas
que eu tinha que fazer na semana, e quando surgia algum imprevisto eu ficava muito nervoso, e eu percebi que aquilo tava me fazendo mais mal do que bem. Aquelas listas, elas são muito boas quando você está numa situação ruim da sua vida, onde você precisa se autoafirmar de alguma forma. Então você se propõe a fazer pequenas coisas, depois coisas mais ou menos difíceis, depois coisas que são complicadas, e você, ao terminar essas tarefas, você meio que, sabe, você ganha pelo menos uma certa confiança consigo mesmo, porque você sabe que se você se propõe consigo mesmo a fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Mas depois que eu passei nos concursos que eu passei e que eu comecei a virar adulto e a pagar minhas contas e a realmente ter uma vida mais independente, caralho, eu perdi o guarda-nível agora assim. Quando eu comecei a ter uma vida mais independente, na hora eu simplesmente fui parando de fazer essas listas, e as coisas que eu precisava fazer era meio que elas vinham por instinto, e eu não via mais necessidade de ficar criando lista para fazer as coisas. Mas eu admito que ela é útil, e eu vou ver se eu volto a criar essa lista, só que de uma forma mais prática, tipo, mais como um lembrete, tipo, você tem que entrar em contato com fulano, você tem que passar tal endereço para ciclano, tipo, mais como uma lista de lembretes do que como uma lista de afazeres. Mas de qualquer forma teve uma época que eu era muito aficionado nesse tipo de lista, e foi por causa foi nessa lista que eu voltei a fazer, que eu tinha feito, aí eu, sei lá, vou continuar aqui, e nunca mais fiz, e foi por causa dessa lista que eu resolvi voltar a fazer o podcast. Eu não sei porque a minha dicção hoje está horrível, eu não sei porque eu não tô conseguindo desenvolver direito. Eu sinto que eu estou desenvolvendo, mas eu não me sinto eloquente, vamos colocar assim. Mas enfim, e daí eu fui fazendo os programas e, enfim, é isso aí, cara. Fui fazendo eles, e na época que eu fazia no carro, mas eu já chego nessa parte. Mas de qualquer forma, eu voltei a fazer, e o resto é história, né? Tipo, tinha dado esse gap, e depois eu voltei a fazer e fui fazendo. Mas eu lembrei, cara, que o primeiro que eu fiz, eu tava de carro, eu tava em algum lugar, eu não sei se o primeiro, eu lembro que tinha mais época que eu tava gravando, e aí eu via que tinha muita gente no lugar, eu me incomodava, e eu pegava e ia para outro lugar para continuar, porque eu tinha muita vergonha das pessoas pensarem algo de mim, e sei lá, cara, depois disso veio a pandemia. Com a pandemia eu acabei voltando a fazer, e eu gravava a maioria deles ou no carro ou em casa, meio escondido assim, quando não tinha ninguém. E agora eu tô gravando na minha sala, sozinho, sentado, e é isso. Eu não sei porque que agora que eu tô sentindo mais essa questão de realização, não estou, na verdade, sentindo tanta realização assim, mas eu acho que isso vai se resolver quando eu sair desse gap de pular de um emprego para o outro, e ver qual que é desse trabalho novo, e do que eu vou fazer nele, e como é que eu vou responder ao trabalho, se eu vou gostar, se vai ser fácil, se vai ser difícil, se eu vou trabalhar pouco, se eu vou trabalhar muito. Até lá eu acho que essa angústia ela vai ficar. Mas para a criatividade, essa angústia é uma maravilha. Você tem muito, parece que, se você reparar bem, quando as pessoas estão angustiadas, aí que elas têm um papo interessante, aí que as coisas fluem, entendeu? Eu acho muito mais, por mais sádico que isso pareça, eu acho muito mais legal você conversar com uma pessoa que está passando por um momento de angústia, que está passando por um momento de dificuldade. Não precisa ser uma puta dificuldade, sabe? Não precisa estar passando fome, não precisa estar no meio de uma enchente lá no Rio Grande do Sul, mas uma dificuldade às vezes normal, sabe? Sei lá, a pessoa trocou de curso, trancou o curso, foi demitido, foi traído,
Você conversa com alguém assim, você consegue ver a pessoa de uma forma mais, ela se expressa de uma forma muito mais limpa. Você consegue aprender muito mais com uma pessoa quando ela está em angústia do que quando ela está, não digo feliz, mas assim, num estado confortável, assim, tipo, não tá nem feliz, nem triste, só tá vivendo a vida. Porque quando a pessoa tá nesse estado, sabe, não sai nada de especial, não sai nada de útil, é aquele feijão com arroz de sempre. E quando a pessoa tá muito feliz, é uma comemoração que não agrega em nada, sabe? Você não vai tirar nada. Se você gostar da pessoa, você pode torcer por ela, mas você não vai tirar nenhum significado daquilo lá. Você vai comemorar com a pessoa, se você gostar da pessoa, se estiver feliz com ela, vai ser legal, mas é uma angústia que parece que os melhores papos acontecem. E eu tô nesse momento porque é como se eu estivesse pulando, é como se tivesse dois prédios, ou se tivesse, é como se tivesse duas fases, entre elas tem um penhasco. Eu vou colocar duas fases aqui para não ficar tão dramático também. Eu tivesse dando salto para ir para outra fase, eu tô bem nesse meio termo, sabe? Eu tô chegando na outra fase, mas eu ainda não cheguei, eu não sei ainda se vai dar tudo certo, se as coisas vão... Na verdade, assim, é certo que eu vou conseguir passar de fase. Isso tá certo. Só que eu não sei como é que vai ser essa fase. A anterior eu consegui passar. Quando ela começou, estava tudo difícil, mas eu consegui passar por ela. E conforme o tempo ia passando, as coisas iam ficando mais fáceis. E aí eu passei por essa fase e agora eu estou passando por outra fase e eu não sei como é que vai ser. Eu estou sentindo mais ou menos como é que é, estou me ambientando no lugar novo, mas eu ainda não sei o principal dessa fase nova, que é o trabalho, então eu ainda não sei exatamente como é que vai ser. Então eu estou nesse limbo ainda. Mas eu não sei porque, enquanto eu estava morando em outro lugar, quando eu estava morando em uma casa um pouco menor, que era uma kitnet, eu sentia que... Eu não sei, eu não sentia aquele sentimento de... Tá, agora vai, entendeu? Tipo, foi isso. Porque quando eu fui pra lá, eu já fui sabendo que talvez eu tivesse que voltar e eu tivesse que ter essa escolha. E como em algum lugar... caralho. E como eu tenho que parar eu tenho que começar a gravar de dia. O cara grava podcast à noite, parece que o cara tá tendo berrando quando tenta formular as frases. Mas enfim, quando eu tava lá, parece que eu nunca eu sentia que tudo lá era de alguma forma temporário. Então, nem as roupas que eu levei eu tirei todas da mala. Era sempre um estado de inconstância que estava presente. Então eu não conseguia olhar para o lugar onde eu estava e pensar, agora eu estou em um novo patamar. Eu sempre via tudo como provisório e mesmo assim não me incomodaria se esse provisório se tornasse algo permanente. E agora eu estou em uma situação onde as coisas não parecem provisórias e eu não sei se eu gostaria que as coisas fossem permanentes. É uma grande ironia da vida, mas é basicamente isso. Mas apesar de tudo, por eu não ter mais tanta essa sensação de provisoriedade, eu consigo sentar. Eu tenho uma sala, eu tenho um lugar para sentar. Lá eu não tinha esse lugar. Eu tinha uma cama e uma cozinha com umas cadeiras de plástico que não tinha nem encosto. Então eu estava sempre em uma situação meio desconfortável, sabe? O ambiente em si parecia que ia me cuspir de lá a qualquer momento. Então era uma situação sempre de euforia e tudo parecia provisório, então no fim das contas eu nunca conseguia desacelerar e pensar, tá, eu cheguei em outro patamar. E eu acho que agora
Uma coisa boba, tipo você ter uma cadeira dentro de casa, cadeira confortável, na sala, você tá sozinho, ser uma casa, não ser uma kitnet, então você não precisa ficar se preocupando se tem vizinho ouvindo ou não. Parece que fica tudo mais, parece que você se sente mais dono do lugar. E aí que realmente caiu a ficha, que não só agora, mas há algum tempo já, eu já não preciso mais entrar em um carro para gravar esse programa. Isso aqui é um programa, não é porque pouca gente escuta que não deixa de ser um programa, mas eu não preciso mais entrar em um carro, eu não preciso mais, na verdade eu nunca precisaria, era só eu ter uma conversa com a minha mãe, não precisaria nem ser com a família inteira e falar, eu tô gravando um negócio lá, beleza? Mas eu nunca quis falar, porque eu não sei, não quis falar. Na verdade, eu nunca quis falar desse programa pra ninguém, as pessoas que sabem desse programa meio que descobriram por acidente, e não sei por que eu não divulgo esse programa por aí, porque eu não mostro meu rosto. Talvez se eu mostrasse meu rosto, esse negócio aqui tivesse muito mais acesso, mas eu não sei. Eu me sinto mais livre sendo anônimo. Mas é da mesma forma que eu tive que tomar uma decisão entre ficar em um lugar ou ir para outro lugar. Em algum momento eu vou ter que tomar a decisão de ou manter esse anonimato para sempre e ter esse programa sempre vivendo no ostracismo, até porque eu não dependo dele para viver, ou eu mostro o rosto e tem toda aquela carga de você pensar duas vezes antes de falar as coisas, você mesmo antes dos outros te policiar e você mesmo se policiar, porque você sabe como é que as coisas funcionam e você sabe como é que o mundo é com quem mostra o rosto na internet, na maioria das vezes. E você não precisa falar nenhum absurdo, às vezes só um posicionamento que você tem já pode te ferrar de alguma forma. Mas de qualquer forma, hoje que bateu essa nostalgia, porque eu comecei a gravar isso aqui, eu tinha o quê? Eu comecei mesmo, foi no começo de 2020. No começo de 2020 eu ainda tinha 22 anos, depois que fui fazer 23, e daí que começou pra valer, mas o primeiro mesmo, eu não tinha nem 23 anos ainda. Então já tem 4 anos de programa, se você for ver bem. Eu não sei se tem um aniversário para esse programa, mas assim, tá certo que ele começou pra valer no meio de 2020, mas no comecinho ele já tinha começado, né? E agora já faz 4 anos que eu faço isso daqui. E do nada eu comecei a gravar e a nostalgia bateu duro. Cara, tipo, eu gravava isso num carro, tentando achar um lugar que eu me sentisse tranquilo, confortável pra gravar isso daqui. E agora eu tô gravando isso dentro da minha casa. Não é minha casa que eu não comprei, mas a maioria das pessoas não compra a casa delas. Tem gente de 50 anos que mora em casas alugadas, então isso não é parâmetro. Mas assim, do meu lugar, assim, lugar que eu mantenho por mim e que eu tô sozinho, não preciso ir para algum lugar para gravar o programa. Eu simplesmente estou na minha casa e decido gravar, vou e gravo, e é isso. É simples assim, algo que até uns 2 anos atrás parecia inalcançável para mim. E algo que quando eu comecei na verdade quando eu comecei era um negócio que realmente
era uma dor de cabeça. Era uma dor de cabeça, cara. Era uma dor de cabeça que, quando eu quis começar isso aqui, eu não gostava e eu acabei me acostumando tanto que eu já tinha que separar um horário específico para gravar, ou quando o carro estava disponível pegar o carro. E agora não preciso de nada disso. Posso simplesmente fazer isso a qualquer momento. E sei lá, mas eu não sinto, eu também não sinto. Eu não lembro com tristeza desses momentos. Na verdade, eu lembro com alegria desses momentos, das vezes que eu pegava o carro. Eu lembro que eu já, nessa de ter que pegar o carro, às vezes eu gravava na garagem mesmo, que quando a gente morava em um lugar que tinha uma garagem compartilhada, às vezes não tinha ninguém, eu gravava lá mesmo. Só que às vezes eu não queria gravar lá, às vezes nas raras vezes que era dia eu não queria, sei lá, gravar num lugar que ninguém fosse me encher o saco. Então eu ia para qualquer lugar da minha cidade, e às vezes eram uns lugares que tinha umas vistas top, e eu gravava lá, às vezes eu gravava vendo o pôr do sol. Então não era como se fosse ruim, era só diferente, era só um perrenguezinho que eu tinha que passar. Mas fazia isso e era sempre uma preguiça antes de fazer isso. Às vezes acabava não gravando, mas nas vezes que eu ia, no final valia a pena. Era como se fosse um passeio, sabe? Você saía de casa, dava uma volta de carro, via uma vista legal e ainda tinha feito algo, entendeu? E será que ia ser algo que ia viralizar? Será que ia ser só mais uma coisa na internet? Eu não sei, mas era algo. Eu tinha feito alguma coisa. Eu tinha saído de casa, feito alguma coisa inusual, que não era o que geralmente as pessoas fazem quando vão sair de casa, mas tinha feito alguma coisa. Saí de casa, fiz alguma coisa, voltei para casa, né, pensei na vida, dirigi. E eu nostalgiei muito, cara. Nostalgiei agora quando eu lembrei disso. Ainda mais porque esse programa ele nasceu junto com a pandemia. Porque, querendo ou não, por mais que os primeiros episódios eles tenham surgido antes da pandemia, foi na pandemia que ele ganhou força. Não seja porque o tempo livre que eu tinha na pandemia tenha empurrado, tenha, de certa forma, induzido eu a continuar, ou seja só porque simplesmente você associa uma coisa a outra, né? Começou nessa época e era a mesma época da pandemia, não sei, mas ele nasceu junto com a pandemia praticamente. Foi na pandemia que ele pegou marcha e ganhou tração mesmo. Então o único podcast, ou únicos, eu não sei se foi um só ou teve mais, eu acho que foram 2. Então assim, teve só 2 podcasts pré-pandemia que eu fiz, e todos os outros foram pós-pandemia, foram pandemia e pós-pandemia. Então só tem 2 registros de eu fazendo esse negócio no mundo pré-pandemia, que era completamente diferente. Porque tudo mudou depois da pandemia. Muita coisa mudou durante a pandemia e muita coisa nunca mais voltou ao normal depois da pandemia. Cara, vocês perceberam que tem um cachorro latindo desde... Só se eu tô falando isso daqui há 20 minutos. E tem uma merda de um cachorro que não para de latir. Cara, você percebe que tem coisa que é universal, cara. Tem coisa que não tem. Você pode se mudar para onde for, que tem problema que vai acompanhar. Por exemplo, qual é a necessidade? Enfim. Bom, já que eu estou nostalgiando, vamos só reclamar de barulho por uns 5 minutinhos para voltar para os podcasts antigos onde eu fazia isso direto. Mas qual é a necessidade de ter um cachorro que, em tese, sei lá, quando ele late, ele avisa que tá tendo algum problema, tá vindo algum estranho, se quando ele fica fazendo isso por horas não tem um filho de uma puta que vai lá ver o que tá acontecendo
e se não tá acontecendo nada, faz o cachorro ficar quieto, dá uma carne pro cachorro. E você vê, cara, que não adianta, não é uma coisa de lugar. É uma burrice generalizada que tá em todo lugar, cara, e não vai mudar. Quer dizer, não vai mudar no Brasil, eu não sei como é que é. Eu acho que na Europa deve ser crime esse tipo de coisa, não deve existir isso, né? Pelo menos eu nunca vi esse tipo de reclamação na Europa, nos Estados Unidos, se tem. É ignorância minha, não pesquisei, mas eu sinto que as pessoas lá não devem ter tanto problema com isso. Mas até na Suécia, Noruega, tem lei que até mijar de pé é crime por causa do barulho. Então, imagine barulho de cachorro, eles provavelmente devem ter alguma lei que regula isso. E tá que é uma coisa. Tá que é uma coisa ruim, tá que é uma coisa chata você ter o Estado regulando cada aspecto da sua vida. Mas sabe, cara, tem certas coisas que atrasam a sua vida, que te deixam, sabe, com raiva, que aquele ditadorzinho dentro de você ele começa a dar razão quando o Estado pega e fala, ó, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer, que se fizer você vai pagar uma multa e é isso aí. E as pessoas obedecem o Estado e o mundo fica melhor, olha só. É difícil às vezes você não dar razão para certas leis autoritárias. Mas tá, eu deixei aqui, vai ficar esse cachorro filho da puta, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem no cachorro que tá latindo, vai ficar, não tem o que fazer. Mas enfim, eu dei vazão, eu espero que não entre, né, que o áudio do cachorro não entre, mas se entrar, desculpa, o cachorro ele não é meu, é de alguém que acha legal ter um cachorro para servir de alarme, mesmo que não ajude em nada, né, basicamente. Mas beleza, fechando agora o parênteses dando vazão ao meu eu antigo que vivia reclamando de barulho. Enfim, eu nostalgiei. Eu lembrei das vezes que eu comecei. Eu tô lembrando agora também dos podcasts de... Eu lembrei também dos podcasts que eu gravava em 2021. Em 2021 também foi um ano onde aconteceu muita coisa e os podcasts acompanharam isso. Muita coisa positiva aconteceu. Eu lembro que 2020 era um ano onde, assim, as coisas começaram a dar certo, mas elas começaram a dar certo dando errado. Então, no caso, era a primeira vez que eu estava ganhando bem, tipo, estava ganhando mais com o salário, estava conseguindo juntar dinheiro e tudo mais, só que ao mesmo tempo veio pandemia, eu estava solteiro, não tinha lugar para socializar, nem academia dava para fazer, e 2021 meus investimentos começaram a dar certo e reencontrei vários amigos, peguei algumas mulheres e de vez em quando eu sempre estava indo pro carro, indo para algum lugar gravar o podcast enfim. Enfim, tava gravando e eu lembro até uma vez que eu saí com uma guria e daí quando a gente tinha brigado, era só uma ficante, e daí depois disso, antes de ir pra casa, eu já tava no carro, eu já aproveitei e gravei um programa, porque o carro era o point para gravar esse tipo de coisa, e gravei isso, enfim, eu gravei ele em vários lugares da minha cidade, eu tinha vários points específicos, onde eu gravava e sei lá, por que eu lembrei disso. Eu devia ter lembrado disso logo na primeira vez que eu fui morar sozinho, mas
por todo aquele negócio de ser provisório, eu acho que só agora que isso bateu na minha cabeça. Ou talvez, eu não sei, acho que quando você está ansioso, você começa a lembrar de mais coisa, mais memórias começam a vir na sua cabeça, que seu cérebro precisa lembrar de, sei lá, momentos bons ou momentos diferentes para você se manter calmo, não sei. Mas vários momentos bons, principalmente 2020 e 2021, que era onde a minha vida estava relativamente estável, mas ao mesmo tempo eu estava me arriscando de alguma forma, e eu era bem, sabe, eu ainda estava no começo dos 20 anos, então quando o cara está no começo dos 20 anos, ele tem mais gás, ele tem mais saco e ele tem mais esperança no futuro, ele tem mais aquela gana de vencer. E o podcast sempre esteve presente nesse. E eu lembro também que, não só no carro, mas. Agora que eu lembrei, tem esse detalhe também. Antes eu só tinha. Na verdade, desde que eu comecei, eu não tinha só o carro. Eu tinha também o trabalho. Eu fazia vários podcasts no trabalho, porque às vezes eu trabalhava de madrugada e eu trabalhava sozinho. E o trabalho, ele era o ambiente do trabalho à noite, de madrugada, que eu tinha que trabalhar de madrugada, ele era enorme e era um silêncio absurdo. Era um silêncio que, assim, eu não tinha nem em casa à noite. E quando você está em silêncio, você não pode dormir, a sua mente começa a trabalhar, começa a pensar em coisas e você começa a querer, você começa a pensar em coisas e às vezes você começa até a falar sozinho, porque o seu cérebro, sei lá, ele começa a falar, fala umas coisas aí, ele vai pensando umas coisas e pelo menos no meu caso, às vezes eu começava até a falar sozinho sem perceber, daí eu pensei, cara, eu já estou numa situação onde eu estou sozinho por causa do trabalho, já é uma coisa que eu gostaria de fazer, e aí eu acho que esse ponto também ajudou bastante, o ambiente do trabalho de madrugada. Eu acho que aqui agora, como eu estou numa casa maior, como é noite e como estava tudo em silêncio, até um cachorro começar a latir, agora voltou um pouco o silêncio, eu acho que deu essa nostalgia e talvez isso também tenha me induzido a gravar hoje, mas enfim. Eu não sei, esse podcast eu acho que ele vai ser muito bom para os poucos que me escutam desde 2020 e 2021 e sei lá, se tem alguém que caiu de paraquedas e tá me ouvindo agora, vai ser meio, sei lá, meio chatinho, eu acho, né? Mas eu sinto que eu preciso gravar esse programa, porque sim, porque é muito mais prazeroso você se lembrar de algo falando do que você só lembrar na sua cabeça, não sei porquê. E eu me perdi no raciocínio, que acabei tendo que desligar. Esse é o problema, eu tenho muito problema com barulho. Então quando começa um cachorro latir, sei lá, o alarme de um carro apita, eu não consigo manter a linha de raciocínio e fingir que está tudo bem. Então eu acho que eu quebrei um pouco o raciocínio por causa disso, mas eu acho que 2020 e 2021 foram anos de ouro e foram onde eu comecei, justamente porque além de ter todo... justamente porque por causa desse ambiente tranquilo que era a noite, porque eu não gravava todas as madrugadas que eu tinha que ficar no trabalho. Mas quando você tem que ficar num lugar em silêncio, não em silêncio, mas não tinha com quem conversar, eu ficava quieto. A madrugada inteira, você pensa muita coisa e você abre muitas portas na sua cabeça de coisas que se você não fala naquele momento, em algum momento você sente que você pode falar. E de qualquer forma, todos esses perrengues também, trabalhar propriamente de madrugada, que já é um perrengue, é bom, mas é um perrengue, gravar no carro, escondido de todo mundo,
né, ficar, me sentir mal, se as pessoas estão me ouvindo, sentir vergonha quando eu estava gravando no carro e torcer para as pessoas não pensarem que eu estou mandando áudio. Aliás, eu lembro várias vezes que... eu lembro agora que eu lembrei de que deu mesmo brincando, é muito esquisito você gravar um negócio escondido de todo mundo e depois postar na internet que todo mundo escuta. Eu lembro que eu falava essas coisas nos primeiros programas, porque eu gravava no meio da rua. E as pessoas, a verdade é que elas não davam a mínima, mas quando você é jovem, você é muito autocentrado. Eu, pelo menos, era muito inseguro e autocentrado em mim mesmo, achava que as pessoas se importavam, quando na verdade provavelmente elas não estavam nem aí. Uma das coisas que você ganha quando você sai, você viaja, você vai morar em outros lugares, é uma habilidade natural de não se importar tanto. Você ainda se importa com a opinião dos outros, mas você se importa um pouco menos. Você consegue não ligar tanto para a opinião dos outros quanto eu ligava quando o meu mundo era só aquela cidadezinha que eu morava. Eu até conheci outros lugares, mas morar mesmo era só aquela cidade. E lembrando também, agora que o momento que eu comecei aquele podcast, eu lembro que eu sempre viajava para ver a minha família em outra cidade. E por causa do trabalho, não foi nem da pandemia. Primeiro foi por causa do trabalho, depois subsequentemente foi por causa da pandemia, eu não viajei mais para ver eles. E o meu podcast ele nasceu nesse tempo em que eu não viajei mais para ver eles e que eu não viajei mais para lugar nenhum. Lembrando aqui, eu acho que é isso. Se eu viajei, foram algumas poucas vezes depois dos primeiros podcasts, mas depois que eu dei tração e comecei para valer, eu não viajei mais. Eu fiquei 2020 e 2021 inteiro naquela cidade. E, enfim, naquele trabalho que às vezes era noturno e naquela vida de quando eu ia gravar algum podcast, às vezes eu pegava um carro, às vezes eu gravava, nas raras vezes eu gravava em casa, porque era pandemia, então sempre a minha mãe também estava em casa a maior parte do tempo. Então, ou eu gravava no carro, ou eu gravava no trabalho. A maioria dos podcasts entre 2020 e 2021. Mas eu lembro dessa época com muito carinho. Era uma época, eu não sei, foi uma época boa. Foi uma época frutífera. E eu até não mudaria muita coisa nessa questão de programa. Eu até podia olhar para trás e pensar, putz, deveria ter feito diferente, deveria ter me aplicado mais, mas se tem uma coisa que, sei lá, eu olho para trás e eu penso, é isso aí mesmo, tinha que ser desse jeito, é o podcast. Não é algo que eu penso assim, nossa, eu devia ter feito diferente, devia ter começado mais cedo. Não, eu acho que eu comecei no momento certo, da forma certa, e até o jeito escrachado que eu fazia, meio escondido de todo mundo, pegando carro pra ninguém ver que eu tô gravando, até esse jeito aí eu acho que tinha que ser desse jeito. E é isso. Eu não sei porque eu tô com esse clima de despedida, sendo que não vai ser o último, mas por exemplo, eu tenho esse lance com música que tipo, putz, eu tocava desde os 17, devia ter feito uma banda, devia ter tentado gravar umas músicas, postado no YouTube. Eu tenho um pouco esse lance, menos com canal no YouTube, de mostrar o rosto e fazer uns vídeos curtos, falando algum assunto merda. Tipo PC Siqueira e Felipe Neto, que eu comecei a fazer assim, mas daí não deu certo, foi meio cancelado. Foi um cancelamento besta, foi bobo, mas foi o suficiente para me parar. Tipo, eu tenho um arrependimentozinho, assim, tipo, putz, será que se eu continuasse? Eu tenho arrependimento com investimentos, tipo, de não ter tirado eles na hora certa. Eu tenho, assim, um pequeno arrependimento na questão dessa própria ex, que foi a primeira pessoa do meu ciclo que sabe desse que se ela acompanha, eu não sei, mas ela sabe que esse podcast existe, ela sabe o nome. De ter tentado, mas assim, é pequenininho porque
como eu terminei com ela, eu consegui juntar dinheiro, e esse dinheiro me fez entender como é que funciona o mercado de cripto. Então eu consegui detuplicar o meu dinheiro, e depois eu perdi boa parte, mas eu detupliquei. Eu senti na pele como é você fazer 1000% com o seu patrimônio. Eu fiz isso com pouco, então eu tenho uma confiança que eu consigo repetir isso. E eu sei que isso é possível, eu sei que isso não é coisa de vendedor de curso. E eu só consegui ter esse conhecimento porque eu terminei com ela em prol de ganhar uma grana. Então eu tenho um leve e se, mas é bem leve com ela. Eu tenho uma outra garota que também não deu certo e essa realmente pegou mais pesado. O arrependimento é um arrependimento mais firme. Só que também não é bem um arrependimento, é mais perdi a chance, mas meio que não tinha o que fazer. Tipo, às vezes tem coisas que são fruto de uma decisão errada. E tem coisas que são fruto de um contexto errado. E no caso dessa guria, foi mais fruto de um contexto errado. Mas enfim. Talvez um dia eu dedique um programa só para ela, mas hoje não. E me arrependo de não ter vendido na hora certa, mas não me arrependo tanto também, porque eu comprei na hora certa e vendi na hora errada. Então, sabe, para quem estava começando e era a primeira vez que estava investindo em algo de alto risco, eu ainda me dei bem. Mas se tem uma coisa que eu realmente não me arrependo, é da forma como esse programa se seguiu, da forma como eu levei ele e da forma como ele me acompanhou, principalmente em 2020 e em 2021, que foram anos bem solitários para mim, por causa da pandemia. Eu já andava meio solitário por causa do acidente que eu tinha sofrido, sabe? Você sente na pele, você vê que quando você tá de cama, você vê as pessoas simplesmente vivendo a vida, já abala o psicológico. Mas 2020 veio tudo isso, mais pandemia, mais você não podendo fazer nada direito. Foi uma época bem complicada e esse podcast estava lá. Daí 2021, onde eu reencontrei amigos, peguei mulher, curti e o podcast estava lá também. Aí veio 2022, que não foi tão bom quanto 2020, 2021, porque acho que a minha vida começou a degringolar e eu comecei a, sei lá, a deixar o podcast um pouco de lado, porque a primeira fase de 2022 foi muito boa e a segunda foi bem ruim, foi cheia de decepções e nessa época eu já não tinha tantos lugares para gravar. Em 2020 e 2021 eu tinha o trabalho, eu tinha o carro e eu tinha uma cidade que eu conhecia na palma da minha mão. Em 2022 já não tinha, eu já estava num lugar onde eu não conhecia muito bem, mas eu ainda tinha o carro, mas já não era a mesma coisa, eu não tinha tanta liberdade e eu deixei ele um pouco de lado. Aí veio 2023, que também foi um ano bem ruim, e eu sinto que também foi um ano onde eu deixei o podcast é que 2020, aí já não é nem questão de podcast, é questão da minha vida, mas 2022, 2023, o podcast ele ficou meio que stand-by, sabe? Eu fazia, mas fazia meio que sem tanto tesão, assim. Mas fazia, mas de qualquer forma ele estava lá também, em 2022 e 2023. Então eu, de uma forma muito estranha, mas esse podcast sempre esteve comigo, seja na pandemia, seja quando estava tudo dando certo, seja quando estava tudo dando errado, seja quando estava tudo muito parado e nada parecia ir para frente. De vez em quando eu ia lá e gravava, às vezes gravava com entusiasmo, como os podcasts de 2020, 2021, onde eu era mais jovem e me esforçava mais para criar um negócio
melhor, um negócio mais engraçado, seja os podcasts mais apagados de 2022, 2023, onde eu não tentava fazer o programa ficar engraçado, ficava mais reflexivo, enfim. E seja agora, onde eu tô finalmente tendo meu canto e passando por mais um abismo da minha vida e, enfim, é isso aí. E independente do que vai acontecer, independente se eu detestar a minha vida a partir de agora e ter que lidar com as minhas escolhas, independente das coisas darem errado, ou independente das coisas darem certo, por causa das escolhas que eu fiz, eu sei que esse podcast vai estar aqui, em algum lugar, em algum momento. Se não for para me dar dinheiro, fama ou status, até porque eu nem mostro meu rosto, mas é um lugar onde, eu não sei, é um lugar onde as coisas acontecem. É um lugar onde as coisas acontecem de forma anônima, silenciosa, mas constante. E é isso, é o Novo Mundo Podcast, porque parece até coisa de louco, mas eu criei esse podcast. Novo Mundo foi justamente a proposta de eu comentar as coisas e comentar como sobreviver nesse mundo novo que está surgindo. Mas eu criei isso antes da pandemia. E a pandemia caiu como uma luva para esse programa e eu acho que foi justamente a pandemia que me fez entender que realmente era esse o nome e eu não tinha que mudar. Porque foi na pandemia onde realmente tudo mudou, tudo ficou diferente e você ia ter que lidar com isso, gostando ou não. E foi meio essa proposta do nome, Novo Mundo Podcast, que é um novo mundo, da mesma forma que nada foi a mesma coisa depois que as Américas foram descobertas. Nada foi igual depois que muita coisa rolou, depois de 2020, depois de muita politicagem, depois de muita coisa que eu não vou falar. Quem acompanha sabe, inclusive eu tenho até hoje um strike pendente no canal porque eu falei coisas que eu não devia falar em um vídeo. Eu tenho que fazer um curso até no YouTube para tirar esse strike. E de qualquer forma, nossa, hoje eu nostalgiei muito, porque eu fui lembrar, eu nem sei porque, tudo isso começou porque eu lembrei que eu gravava em um carro, não querendo que ninguém soubesse o que eu estava fazendo. E daí eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu na minha vida depois de 2020. E porque todas as vezes esse podcast de alguma forma estava lá fazendo companhia. E todas as vezes tinha sempre alguém, sempre foi pouco movimentado, mas sempre tinha alguém quando eu ficava muito tempo sem fazer, falando para eu continuar. E agora eu lembrei de tudo isso, em um momento muito crítico da minha vida. E é isso. Até amanhã ou até algum dia.